Tudo bem, pessoal? Olha só. ah, eu tô sozinha, maridão tá viajando, filhos estão viajando e eu comecei então, limpei, faxinei minha casa ontem. Não tenho muita coisa mais pra fazer. Não gosto muito de ir na praia sozinha, não gosto de estar com eles, mas eu preciso resolver isso porque isso é um problema psicológico um tanto comprometedor, vamos dizer assim, porque eu preciso fazer as minhas coisas sozinhas e ter uma vida sozinha, porque eu preciso fugir de algumas mazelas do meu DNA que espiritualmente seria chamado de maldição de família, coisa assim. Então, agora é 1h10 da manhã e eu não consigo dormir. Então, eu resolvi vir aqui dividir uma palavra com vocês. Na verdade, não resolvi vir dividir. Na verdade, como tô sozinha, então eu comecei a repassar as pregações que eu tinha. E toda vez que eu leio as pregações que eu já fazia, eu tomo um susto porque eu vejo coisas que eu não vi antes. E eu canso de pregar aquilo ali, mas nunca eu acho bom. E ainda não acho boa, sabe? Mas tô num caminho. E essa pregação, essa palavra, é uma palavra que mexe muito comigo. Foi a primeira palavra que eu ministrei na minha vida. E na verdade eu preparei ela para ministrar numa igreja chamada Vale da Bênção, que nunca me deu muita oportunidade, assim, mas talvez eu não sei se eu merecia. Eu tinha uma atitude mais estranha, enfim. Mas Deus sabe de todas as coisas. Nada acontece antes e nem depois na vida da gente. Tudo acontece na hora certa. Que ele tem um plano perfeito, a gente não tem. Gente, então tá, vamos lá. Essa historinha que eu quero dividir com vocês, que eu acho muito interessante, eu acho muito legal essa historinha. Ela fica em 2 Reis, capítulo 5. Uma historinha bem conhecida, mas a gente vai ler ela e a gente vai aprender umas coisas hoje que, uau, é muito legal. Olha só. 2 Reis, capítulo 5, versículo 1, tá bom? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Vamos ler de novo esse verso? Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor, e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera a vitória à Síria, e era ele herói da guerra, porém leproso. Continua. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativas uma menina, que ficou a serviço da filha de Naamã. Um tempo depois, quando a menina já estava falando a língua deles, né? Nesse período que eles levam ela cativa de Israel, provavelmente ela deve ter uns 11 anos, 10 anos, assim, mais ou menos essa idade. O que significa uma jovem? Jovem é uma menina antes de se tornar na idade de casar, entendeu? Não é uma moça, ela é uma jovem, uma menina, assim, quase pré-adolescente. Mas quando ela tá lá, ela aprende a língua deles, aí então ela conversa muito com a sua patroa, e ela disse ela à sua patroa, tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã, olha só, depois do que a menina falou, então foi Naamã o seu senhor, ao rei, e disse, assim falou a jovem da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria, vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6 ciclos de ouro e 10 vestes festivas. Levou também o rei da Síria, de Israel, levou ao rei de Israel uma carta que dizia, logo em chegado a ti esta carta, saberás que eu enviei Naamã, meu servo, para que cureis da sua lepra.
O herói da guerra estava na frente do rei dizendo: olha, o meu rei disse que tu tem que me curar da lepra, uma coisa que não tem cura. O que ele pensou? Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas roupas, as suas vestes e disse: acaso sou eu Deus, com D maiúsculo, com o poder de tirar a vida ou de dá-la, para que este envie a mim o homem para curá-lo da sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Para que rasgar a roupa? Deixa ouvir a mim. E saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos, com seus carros, e parou na porta de Eliseu. Então Eliseu lhes mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi dizendo: pensava eu que ele sairia ter comigo, por-se-ia de pé, invocaria o seu Deus, moveria as mãos sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Mas não são porventura, não sei falar essas palavras, Abanã, eu acho que é, e farfar, rios de Damasco melhores do que todas as águas de Israel. Eu acho que ele nesse momento ele teve um surto bolsonariano, assim, acho que ele ficou meio, sabe essa coisa assim, pra gente entender, só pra gente entender. Eu não tô falando nem contra nem a favor, gente, por favor, tá? Deus abençoava na mãe e continua abençoando, a gente já sabe da história. Então, eu só tô falando de gênio, só pra gente visualizar, usar um mecanismo que Deus nos deu, que a gente custa usar quando a gente fala de Bíblia, que é a imaginação. Então, use a tua imaginação. Imagine agora Naamã, fulo da vida, pistola, falando isso, tipo assim, tipo nosso presidente. Né? Então. Não são, porventura, Abaná e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu me lavar e ficar limpo neles? Voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele os seus oficiais e lhes disseram: detalhe, ele era tão querido, ele era muito seguido, que tinha homens que não iam. Diz os exegésicos e os exegetas e alguns historiadores dizem que ele não tinha homens que não iam para a guerra se Naamã não fosse. A história tem um historiador alemão, eu não vou conseguir dizer o nome dele, porque eu sou bem boca aberta para essas coisas, mas um historiador alemão diz que tinham pessoas que não iam, homens que não iam para a guerra se Naamã não fosse. Naamã era ele era sabe, da guerra. Então se chegaram a ele seus oficiais e disseram: meu pai, se este houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a faria? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficará limpo. Sabe que às vezes a gente tem esse problema, né? A gente acaba que a gente acostuma fazer só coisas difíceis quando a gente recebe uma informação que é só faz isso. Relaxa, esfria a cabeça. Sabe? Não é? Então, esfria a cabeça. Vai lá. A gente não sabe fazer. A gente acha que não. Julga e acha que não pode ser Deus fazendo isso. E é Deus fazendo. Então desceu. Lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Gente, pensa 7 vezes. Estou levantar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não acontecer nada. Não sei se eu faria 7 vezes, sabe? Eu não sei. Eu ia achar que, não vou fazer 7 vezes, vai sair daqui sujo, mas de repente lá no meio ele tava pensando, cara, se ele mergulhar 7 vezes nesse Jordão e daí não acontecer nada, eu vou
ir lá na casa do Eliseu? Pode ser. Eu estaria pensando assim, pelo menos, entendeu? Eu, na minha falha. Então desceu e mergulhou 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como carne de uma criança e ficou limpo. Verso 15 do 5, tá? Capítulo 5, verso 15. Voltou ao homem de Deus, voltou, aí ele voltou, ele viu o que tinha acontecido, voltou ele, voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, veio se pôs diante do homem de Deus e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, senão em Israel. Agora, pois, te peço, aceiteis o meu presente, do teu servo. Porém, ele disse, tão certo como o Senhor, em cujo a presença estou, não o aceitarei. Insistiu com ele para que eu aceitasse, mas ele recusou. Instou. Aqui nesse texto está escrito instou, mas eu prefiro insistiu, que é instou, fica no meio da palavra, fica estranho. Instou é muito mais do que insistiu. Instou é tipo provocou, tentou, falou, argumentou, enfim, negociou. Instou é mais intenso, entendeu? É uma insistência com intenção, com vontade, com voia. Mas ele recusou. Disse Naamã, se não queres, peço-te que o teu servo seja dado a levar uma carga de terra de 2 mulos, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto nem sacrifício a outro Deus, senão o Senhor, com letra maiúscula. Nisto, 18, 2 Reis, capítulo 5, verso 18. Nisto perdoe o Senhor, o teu servo, quando meu Senhor, com letra minúscula, o rei, no caso, entra na casa de Rimon é o deus da Síria, para ali adorar. E ele se encosta na minha mão. E eu também me tenho que encurvar na casa de Rimon. Quando assim me prostrar na casa de Rimon, nisto me perdoe o Senhor ao teu servo. O que Elias diz? No 19? Elias então disse, vai em paz. Ou seja, Deus conhece teu coração, maninho. Tá? Aí, agora a gente começa uma outra história. No 20, não vou ler o título. Quem tiver com a Bíblia aí vai ler o título. Quando Naamã se tinha afastado certa distância, Geazi, o moço de Eliseu, homem de Deus. O moço do homem de Deus. Não é o moço de Deus, entendeu? O moço do homem de Deus. Geazi, o moço de Eliseu, o homem de Deus, disse consigo, eis que meu senhor impediu este sírio Naamã de sua mão, se lhe desse alguma coisa que trazia. Porém, tão certo como vive o Senhor, hei de correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então foi Geazi em alcance de Naamã. Naamã, vendo que corria atrás dele, saltou do carro. E ao encontrá-lo, saiu correndo para encontrar, né, o Geazi. Encontrá-lo e perguntou, vai tudo bem? Ele respondeu, tudo vai bem, meu senhor. Tudo vai bem. Meu senhor me mandou dizer, eis que agora, olha isso, eis que agora mesmo vieram a mim 2 jovens destes discípulos do profeta da região montanhosa de Efraim. Dá-lhes, pois, 1 talento de prata e 2 vestes festivas. O Geazi, coitado, só tava querendo ir, eu não sei como é que chama agora, mas é uma dessas raves, desses som, dessas baile, não sei como é que chama agora, clandestino, né? Nós estamos no meio da pandemia, tem um monte de gente se reunindo pra dançar, pra curtir, enfim, Geazi provavelmente tava querendo um negócio desse, tava querendo de roupa nova, entendeu? E cheio de talento lá pra gastar, pra dizer, gente, olha aqui, eu tô pagando, sabe? Essa solidão que a gente tem, pois é, Geazi tava sentindo provavelmente isso.
Quando a gente vê um monte de milagre acontecendo, não acontece com a gente vai lá tentar buscar o milagre da gente, né? Então. Disse Naamã, ser servido, tomar 2 talentos, instou com ele. Amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivas. 2 talentos. Era pra ele né? Ele pegou 2. Ó, 1 talento de prata e 2 vestes festivas. Não, toma 2, já pega aqui. Geazi ficou satisfeitaço, né? Meu, ó, é Deus. E fala Jeová, tipo assim, tendo ele chegado ao outeiro, tomou-as das mãos e os depositou na casa. Os talentos de prata e em 2 sacos de vestes festivas. Desculpa, gente. Vamos ler o 23 de novo. Disse Naamã, ser servido, tomar 2 talentos e instou ele a amarrar 2 talentos de prata em 2 sacos e 2 vestes festivas, pô-lo sobre 2 dos moços, os quais levaram adiante dele. Tendo ele chegado no outeiro, tomou das mãos deles e depositou na casa. Despediu aqueles homens e se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante de seu senhor. Eu fico imaginando Elias mexendo, cutucando no fogo, assim, sabe? E Geazi entrando dentro de casa. E ele de costas, assim, Eliseu de costas, sabe? Mexendo no fogo. E ele chega esbaforido. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor, que é Eliseu. Perguntou-lhe Eliseu, de onde vem Geazi? Respondeu ele, teu servo não foi a parte alguma. Cansado, fedendo, suado, cheio de poeira do deserto, não foi a parte alguma. Caramba, é complicado isso. Teu servo não foi a parte alguma. Porém ele diz, porventura, não fui contigo em espírito quando aquele homem voltou do seu cavalo a encontrar-te? Era isto ocasião para tomares prata, para tomares vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas? Tá percebendo que ele tá debochando, né? Ele deu uma debochada, assim, que isso é piada. Esse tipo de coisa, assim, de falar várias coisas é piada, entendeu? Portanto, a lepra de Naamã se apegará a ti e a tua descendência para sempre. Então saiu diante dele, leproso, branco como a neve. Gente, olha só. Eu quero agora, antes de falar o que... Ai, gente, agora tá me dando sono. Eu tô com bastante sono. Agora já deve ser 1h30 da manhã. Coisa de crente isso, né? Ficar acordado de madrugada falando de Bíblia. Gente, olha só. Eu faria a mesma coisa que Geazi. Imagina que chega um homem, eu fiz mais ou menos o cálculo de toda tudo que ele leva, tudo que Naamã leva, dá em torno de 20 milhões. 20 milhões de reais. Em torno de 20 milhões de reais. Provavelmente agora com essa função de pandemia, deve dar mais, deve dar bem mais, eu não sei. Enfim, em euro, então nem faço ideia. Teria que ver em euro, eu acho isso. 20 milhões de reais. É muito dinheiro. E ele andou e ele foi lá para pagar o milagre dele. A intenção era pagar o milagre dele. E Geazi e Eliseu passavam por maus bocados, porque no mesmo livro de Reis a gente vai perceber que eles foram constrangidos a comer pão, ou seja, eles não tinham dinheiro para comer pão às vezes, entende? E daí o que acontece? O Geazi chega e vê o sírio, que fez várias vezes mal para os israelitas, para os hebreus, né? E ele chega lá agora para pagar pelo seu milagre. E daí o Eliseu, maluco, não aceita. Como assim Eliseu não aceita o dinheiro pelo milagre? Como assim ele vai lá? Ele vai atrás. Como assim eu vou pegar a minha bênção, a minha parte?
E a gente faz isso, nós fazemos isso, nós tomamos essa atitude. Ah, irmã, doou porque quis, é uma escolha dele, é bênção de Deus, é uma oferta. Gente, não cobre por aquilo que Deus não te deu para tu cobrar. Se ele te deu de graça, dá de graça, divide de graça. Esse é o cara que nós somos, Jesus é o cara que nós somos. Entende? É o cara que nós somos, é a pessoa que nós somos, faz parte de nós seres humanos. Nós somos ambiciosos. Nós somos ambiciosos, nós desejamos ter coisas que outras pessoas têm. Faz parte de nós. Agora eu vou dizer para você quem que nós deveríamos ser parecidos com quem. Por que Eliseu não aceita o valor? Porque não foi ele, meu irmão, não foi ele. Ele não fez absolutamente nada. E Eliseu tinha consciência de que ele não fez absolutamente nada. Que o milagre não veio dele, que a função milagrosa, que a porção milagrosa não veio dele. E nem foi ele que teve a ideia lá dos 7 mergulhos, nem foi ele. Não foi com ele que Deus falou, não foi através dele que o milagre começou. O milagre começa dentro da casa de Naamã, com uma escrava. Uma escrava, uma menina, uma criança colocou o herói da guerra diante de Deus. Sabe como? Sem pedir nada em troca. Sem fazer barganha emocional. Porque provavelmente ela tinha como fazer barganha emocional, porque ela estava no meio da guerra. E quando ela chega dentro da casa de Naamã e ela descobre que Naamã é leproso, se fosse eu no lugar dela, eu ia dizer, olha a mão de Deus ali, ó. Jesus, pega. Mas ela não faz isso. Ela se comporta como uma verdadeira cristã. E Cristo nem tinha nascido ainda. A graça no coração dela já estava entranhado e brotava. E através da pregação de vida e através da fala dela, da misericórdia do coraçãozinho dela, de uma criança, de uma mulher que era desvalorizada na época, que era tida para lixo na época, agora ela era escrava, era mais ainda, era mais desvalorizada ainda. Essa menina traz para Naamã o evangelho de salvação. Essa menina traz para Naamã uma boa nova de cura divina. E Naamã vai achando que vai pagar pelo milagre dele da pele, do corpo. Mas na verdade ele é encontrado por Deus. E então ele descobre que quem deu para ele todas as vitórias que ele já tinha tido foi o Deus daquela menina. E aí, meu irmão, quem que nós somos hoje em dia? Nós somos Naamã? Nós somos Geazi? Ou nós somos a menina? Eu gostaria muito de me transformar nessa menina. Mas eu quero me transformar de dentro para fora. Eu quero que Cristo dentro de mim traga para fora a benevolência de Cristo dentro de mim. E eu espero que vocês também tenham ouvido essa história e tenham gostado dessa história como eu. O tempo é curtinho. Eu quero fazer um vídeo não muito longo pro YouTube desta vez. Mas a mensagem é incrível. É uma criança que nos ensina hoje que devemos perdoar e que a graça nos instiga a amar, independente de quem for. E aí, será que a gente consegue? Que Deus abençoe a minha e a tua vida. Eu quero fazer um minutinho de oração com você, pode ser? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas que vemos e que não vemos. Eu te peço, Senhor Deus, agora, nesse momento, que tu vá lá, Senhor, na casa dessa pessoa que está assistindo esse vídeo e dá para ela, Senhor Deus, aquilo que ela precisa.
Coloca, Senhor Jesus querido, a mão, Senhor, ao alcance, para que ela venha, Senhor, se apoiar na tua mão, e que ela venha sair da sua casa, e que ela venha, Senhor Jesus querido, resplandecer, Senhor, através da sua vida, Senhor, dos teus passos, Jesus Cristo. Que cada vez mais, Senhor, ela consiga, e eu também, nós consigamos, Senhor, ser mais parecidos com Cristo, e que o Espírito Santo nos guie pelas veredas da justiça, e que o sol da justiça brilhe sobre nós, e que nós venhamos, Senhor, conseguir entender que a tua presença, Senhor, é interna e não externa, que aquele, Senhor, que parece ser escravo é livre, e aquele, Senhor, que às vezes parece ser livre está escravo. Nos liberta, Senhor, dos nossos conceitos, nos liberta, Senhor, dos nossos achismos, nos liberta, Senhor, daquilo que nos oprime, que nos quebra, que nos arrebenta. Nos quebra, Senhor, a nossa vontade e faça a tua vontade em nós, porque sabemos, Senhor, que a tua vontade é perfeita e não a nossa. Isso não é uma permissão, Senhor, é um pedido que nós aceitemos, que dentro de nós nos dá sabedoria, a vontade, o desejo, nos torna, Senhor, cada vez mais atraentes pela tua palavra, porque a tua palavra vivifica e nos ensina o caminho que devemos andar, de amor, sem julgamento contra o nosso irmão, porque quem coloca no céu e no inferno não somos nós, são os anjos. Eu não sou anjo, Senhor, então eu não posso separar o joio do trigo. Abençoa, Senhor, cada um que ouviu essa palavra nesse momento, nesta hora, Senhor, neste dia específico que chegou a essa pessoa esse vídeo. Em nome de Jesus, eu te agradeço pela vida dessa pessoa, Senhor, que está olhando agora para mim. Em nome de Jesus, receba o teu milagre, assim como eu quero receber o meu, na presença do Altíssimo. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus me abençoe, que Deus continue abençoando cada um de nós. Amém? Beijinho, beijinho, beijinho. Tchau, tchau. Boa noite. E já são 2 da manhã. Beijo.